No caso do leasing, vocês viram o que fez a nossa jurisprudência? A nossa jurisprudência, tendo em vista, primeiramente, inicialmente, a nossa jurisprudência mandou substituir a cláusula de variação, de reajuste pela variação do dólar, pela cláusula de reajuste inflacionário, NPC e coisa semelhante. Mas o Superior Tribunal de Justiça acabou, depois de uma evolução, fazendo uma justiça salomônica. Aquela tremenda discrepância, né, que praticamente triplicou, e às vezes até mais, o valor da prestação, o Superior Tribunal de Justiça mandou dividir ao meio. Cada um suportou a metade e, dessa maneira, o reajuste foi feito, reequilibrando o contrato e permitindo, então, que o contrato permanecesse, continuasse e, dessa forma, atingisse a sua finalidade. Então, é isso que tem que fazer o juiz quando se tratar de revisão. No caso de modificação, ele anula a cláusula e, se for o caso, bota outro no lugar, ou então simplesmente afasta aquela cláusula, anula a cláusula e não o contrato. No caso de revisão, ele tem, sim, que estabelecer um novo critério, uma nova regra, e aí é tarefa, às vezes, difícil, mas ele tem que fazer para que o contrato novamente se equilibre e possa prosseguir, que se trata quase sempre não, se trata sempre de contrato de longa duração, de execução diferida, né? E que deve continuar, como plano de saúde, como seguro de vida e outros, mensalidade escolar e outras situações mais. Bom, outra questão é quanto aos seus efeitos, né? Efeitos. Uma vez que o juiz... volta aqui para o quadro, por favor. Eu estou dizendo efeitos ex tunc ou ex nunc. Essa é a questão. Ex tunc, você já sabe, é efeito retroativo. Ex nunc é efeito daqui para frente. Então, quando o juiz aceita a revisão de uma cláusula contratual e diz que o contrato estava desequilibrado e que a partir de agora o reajuste será feito não pela variação do dólar, mas será feito pelo NPC ou outro índice qualquer, quais são os efeitos que essa decisão vai proferir? São efeitos retroativos que vão atingir o contrato desde o seu nascedouro ou são efeitos ex nunc, quer dizer, dali para frente? É óbvio, senhores, que os efeitos são ex nunc, isto é, dali para frente. Até então, o contrato foi cumprido e deve ser aceito, deve ser executado, tal como ocorreu até aquele momento. Os efeitos dessa decisão serão a partir do momento em que ocorreu o fato superveniente e que ensejou aquele desequilíbrio. E, portanto, só a partir daí é que o contrato terá que ser reajustado, porque pressupõe que até então ele estava numa situação de normalidade. Então, os efeitos da decisão judicial que admite a revisão de uma cláusula não são retroativos, ex tunc, mas sim dali para frente, prospectivo, ex nunc, para reajustar o contrato a partir de então. Questões objetivas para a revisão de tudo que estudamos nessa parte, nesse tema que trata dos contratos no Código do Consumidor. A reparação de danos materiais e morais do consumidor baseia-se nos princípios, assinale a alternativa. Olha aí, quando nós falamos dos princípios e dissemos que tem alguns princípios, são 3 princípios que fundamentam a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Quais eram esses princípios? Vamos rever isso. Seria a boa-fé? Não, a boa-fé não tem nada a ver com reparação de danos. Seria a transparência? Também não, porque vemos que transparência é vamos dizer assim, um desdobramento da boa-fé, informação, etc. Seria a segurança? Ah, sim, a segurança é um deles. Já vimos que é obrigação do fornecedor de produtos e serviços oferecer, né, produtos e serviços sem defeito. E o serviço não tem defeito quando ele oferece a segurança legitimamente esperada. Tem defeito quando não oferece.
Então, essa resposta aqui não está absolutamente certa, porque só a segurança é que seria um dos princípios que fundamentam a reparação de danos materiais. Depois tem aqui prevenção. Vimos que a prevenção é também um princípio que fundamenta a reparação do dano. Mas a vulnerabilidade não, e nem a equidade. Vimos que vulnerabilidade é a pedra de toque, né, que serve de fundamento para todo, praticamente, todo o direito do consumidor, porque o consumidor está naquela fase, naquela situação de inferioridade, mas não é isso que justifica a reparação. Também a equidade é um dos princípios para exatamente reequilibrar ou tornar, ensejar a modificação do contrato, de tal maneira que a prestação se torna equitativa. Então, nós temos aqui nessa resposta apenas a prevenção como sendo um dos princípios. Depois temos, letra C, da informação e boa-fé, também não. Informação e boa-fé e da confiança são princípios que dizem respeito à própria obrigações contratuais, mas nada a ver com reparação de dano. A letra D, segurança. Vimos, segurança é princípio que enseja, sim, a reparação, fundamenta a reparação do dano. A informação, olha aí outro princípio. A informação porque está lá no código que quando se trata de produto ou serviço perigoso, até naqueles casos de risco inerente, haverá defeito se o fornecedor não dar as devidas necessárias informações claras, precisas e até de formas assim bastante ostensiva para evitar que o consumidor seja apanhado de surpresa. Então nós temos aqui como princípios que fundamentam a responsabilidade, a segurança, a informação e a prevenção. Essa é a resposta certa. Da prevenção e da informação e da boa-fé está fora daquilo. Depois nós temos prova de concurso de juiz estadual. Assinale com relação aos direitos básicos do consumidor a alternativa incorreta. Aqui é a alternativa incorreta. Então nós vamos ter várias afirmativas certas e uma incorreta. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, sejam eles individuais ou coletivos ou difusos. A resposta está certa? Está certa. Não vamos voltar, mas basta ler o artigo 6, inciso 2 ou 3, e está lá. É direito básico do consumidor, prevenção e reparação dos danos patrimoniais. Depois, B, é direito básico do consumidor a informação sobre os riscos apresentados por produtos colocados no mercado. Acabamos de ver que a informação é um princípio fundamental desta responsabilidade do fornecedor. Então, essa resposta aí também está correta. Estão procurando a resposta incorreta. Não é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, vez que as relações dos indivíduos com o poder público escapam da órbita da incidência do CDC. Essa resposta está correta? Não. Essa resposta é incorreta. Porque é direito básico do consumidor, e aqui diz não é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviços públicos. Está lá entre os incisos. Inciso 6, o último inciso do artigo 6. Então, essa resposta está incorreta. Essa resposta está incorreta. Bom, agora, aqui nós temos, eu quero aqui enfatizar. É direito básico, não é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral? Sim. Não em geral, porque nós vimos, não em geral, porque nós vimos que há serviço público, aquele serviço público que é custeado por tributos e não por tarifa, nesses não há relação de consumo. E nesses, como não há relação de consumo, não se aplica o Código do Consumidor. Então, escapam a órbita da incidência do CDC. Essa pergunta é capciosa, porque até aqui ela está correta. Daqui para frente, ela introduz um outro elemento que altera aquilo que está lá no Código do Consumidor.